A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo através do Facebook. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por ter compartilhado algo tão lindo no meu coração e que eu posso agora compartilhar com vocês. Eu gostaria também de agradecer o pastor Cleito, a pastora Samila, que está na coordenação do culto de ensino, e o evangelista Sandro, que alguns anos atrás, eu não sei exatamente quantos anos, ministrou sobre esse assunto e falou muito no meu coração a pregação dele, e eu estudei mais a respeito disso e trouxe agora para vocês. Então, o tema é como o bairro na mão do oleiro. Então, eu gostaria de ler o texto, primeiramente com a igreja, que está em Jeremias, no capítulo 18, a partir do verso 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim vocês são nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então, eu comecei a procurar a respeito dessa profissão, Oleiro e olaria. Então, a olaria é um lugar, uma fábrica ou uma oficina que se confecciona, que se produz vasos. Vasos de natureza diferente, com propósito diferente, com funções diferentes. E enquanto eu estava na minha pesquisa, estava lendo a respeito, eu encontrei uns vídeos desse oleiro, que é um oleiro profissional. Ele tem mais de 40 anos de profissão. E eu estava vendo os vídeos dele, tutoriais, na verdade, de como que ele fazia o barro, como que ele preparava o barro, onde ele buscava o barro, o que ele fazia antes de fazer o vaso em si, como ele colocava o barro em cima da roda, e como ele moldava, e como ele colocava no forno. Então, eu assisti todos os vídeos dele. E eu consegui o contato dele. E eu fiz uma pequena entrevista com ele, pelo WhatsApp mesmo. Ele foi muito atencioso, respondeu todas as minhas perguntas com a maior prontidão, com a maior atenção. Se ele estiver assistindo, eu sei que ele estava assistindo no início. Muito obrigada, seu José. E todos os vídeos dele, enquanto ele falava, eu ficava impactada com as mensagens que ele transmitia através da profissão. Não era a intenção dele, talvez, trazer nenhuma mensagem evangelística ou teológica, mas ele fazia isso naturalmente. E essa foi a parte mais linda de tudo. Então, o primeiro conceito que eu entendo, que a figura principal dentro da olaria, além do barro, é claro, é o oleiro. O oleiro é aquele que coordena tudo o que acontece dentro da olaria. Ele mesmo pode ir até o barreiro, buscar o barro, trazer o barro para dentro da olaria. Ele mesmo coloca o barro no tanque, ele também pode preparar o barro, amassar o barro, pisar o barro, formar. Ele pode fazer isso tudo. Mas muitas das vezes, ele pede para que os seus servos o façam. Ele pede para os seus servos ir lá no barreiro, com a enxada, desatolar o barro, colocar o barro em cima do carrinho de mão, trazer para a olaria, preparar o barro, pisar o barro com os pés, amassar o barro, enfim. Mas uma coisa ninguém pode fazer além do oleiro, que é a moldagem do barro. Transformar aquele barro puro num vaso. O único que pode fazer isso é o próprio oleiro. Ninguém mais, nenhum tipo de servo pode fazer. Então, eu comecei a pesquisar sobre o processo em si. Então, primeiramente, a extração do barro. Então, eles vão num local chamado barreiro, e normalmente é um lugar próximo de águas, e eles retiram o barro.
E nesse local tem todo tipo de barro. Tem barro de várias qualidades. E a palavra de Deus falou comigo com relação a esse versículo. Resgata-me do lamaçal, para que nele eu não pereça. E tem muita gente nessa situação. Talvez alguns de nós aqui estivemos nessa situação. Em situações que estávamos imersos no lamaçal do pecado. Perdidos. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, ali no barreiro, existem aproximadamente, os geólogos estimam que existe aproximadamente de 200 tipos de barro. Mas somente 8 desses 200 são apropriados para a fabricação de vasos. E então o Senhor me levou a outro versículo. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. São muitas as qualidades de barro, mas alguns são para uso medicinal, outro para ser usado em procedimentos cosméticos de beleza, outros até na culinária. Mas somente 8 desses que foram chamados para ser barro são escolhidos para se tornar vaso. A escolha do barro. Então, como eu disse, existem 8 tipos, só que cada barro tem as suas características peculiares para a confecção, dependendo do propósito que o oleiro tem. Então para um barro que ele é determinado para ser vaso, ele não pode ser confeccionado panela, porque quando ele for para o fogo, ele não vai suportar o calor e ele vai estourar. A mesma coisa o filtro de barro. Existe um vaso apropriado para ele. E assim somos nós. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei. Cada vaso tem um propósito designado. Jeremias 1,5 diz: antes que eu te formasse no ventre, te escolhi, e antes de você nascer, eu o separei e o designei. Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Cada um de nós, obrigada, Mi, tem um propósito dentro da olaria do Senhor. Todos nós estamos sendo trabalhados. E quando eu me refiro à igreja, eu não me refiro a essa igreja somente, eu me refiro à igreja de Cristo, a noiva de Jesus, como um corpo espalhado pelo mundo todo. Cada um de nós tem um propósito, que o propósito maior de cada vaso é servir. E Ele nos escolheu antes que a gente pudesse imaginar. Ele já tinha um propósito determinado para cada um de nós. Mas quais são os processos para que a gente se torne efetivamente um vaso de honra na casa do Pai? Então, eu já falei um pouquinho, como é feita a extração do barro. Todos nós estávamos lá. E alguém, comandado pelo oleiro, um servo, nos resgatou. E o transporte do barro, ele pode ser feito de 2 maneiras. Quando você tem um chamado, não importa como você vai, o importante é que, de alguma maneira, você vai. Às vezes, você não vai permitir ser trabalhado, mas, de alguma maneira, a palavra, o chamado para o arrependimento vai chegar até você, se você foi chamado por Deus. E isso não é um versículo, isso não está na Bíblia, mas é um ditado popular. Muitos dizem, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Mas existem 2 versículos que a gente pode estar ilustrando esse contexto. Pelo amor, está em 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então você vem porque você se apaixonou pela palavra de Deus, você se apaixonou pelo que Jesus fez por nós, e naturalmente você se sentiu parte desse corpo. Mas outros, em Deuteronômio 4,30 diz: assim, quando estiveres sofrendo e todas as aflições caírem sobre você,
Então voltarás ao Senhor teu Deus e obedecerás a tua palavra. E algumas pessoas, elas vêm pela dor, elas vêm porque elas precisam de algum tipo de atenção, elas precisam, que elas já não conseguem mais lidar com as situações, com as tribulações que a vida lhe colocou pela frente, então elas se rendem ao Senhor pela dor. E isso me fez pensar de como é importante, às vezes, os eventos, as catástrofes na natureza, para que aquele barro que está lá no fundo, atolado, venha aparecer. Né? Então, isso na nossa vida, às vezes, vem através de uma enfermidade. A pessoa passa a buscar o Senhor através de uma enfermidade, através de frustrações, através de relacionamentos mal resolvidos, através do luto, da perca de alguém querido, problemas financeiros, problemas com a justiça, problemas com a imigração, etc. E aqui começou a parte, né, que o seu José falava muito no vídeo e me chamou muita atenção com relação ao tanque. Quando o barro ele é transportado do barreiro para dentro da olaria, o lugar que ele fica para ser preparado é um tanque. Então, o barro, a primeira coisa que acontece, ele é colocado ali dentro e até mais ou menos a tampa do tanque. E ali é colocado água. Só que quando é colocado água para umedecer o barro, ele diminui. Então, ele chega a um vaso robusto, cheio de si, cheio de ego, cheio de verdades próprias, mas quando ele é colocado no tanque, com a presença do Espírito Santo que constrange, que confronta, ele diminui de tamanho. E ali nesse tanque é colocado barro de várias procedências, de vários lugares, de várias qualidades, barro mais sujo, barro mais limpo, barro com raiz, barro com pedra, barro com areia, e tudo fica ali misturando. Um fica aprendendo com o outro. É o tempo de observação. É o tempo do trabalhar do Espírito Santo através da água. Só que nem todo barro que está ali dentro, quando você pega aquele torrão de barro e você corta, por fora ele está bem molhado, mas por dentro ele está seco. E assim somos nós, né? Nós, o povo de Deus em geral. A palavra de Deus, ela está sendo apresentada para todos. As oportunidades estão sendo dadas a todos. Só que nem todos conseguem absorver. Nem todos se permitem ser trabalhados. Né? E essa água que entra naquele torrão e umedece ele por dentro e por fora, é o Espírito Santo de Deus que traz o convencimento do arrependimento. Que é o Espírito Santo de Deus que convence. Mas muitos demoram a entender isso e não permitem que isso aconteça. Enquanto o barro não está totalmente úmido, ele permanece dentro do tanque. Ele perde as oportunidades de estar sendo levado para a roda. Porque o barro só é levado para a próxima etapa do processo quando ele está todo úmido, tanto por dentro quanto por fora. Não adianta estar só por fora molhado, ele precisa estar totalmente úmido. E isso independe do tempo que ele está dentro do tanque. Mas uma coisa é verdade, quanto mais tempo ele fica no tanque, ali curando, curtindo junto com aquela água, junto com aqueles outros barros, melhor a liga entre ele. Então, ali dentro do tanque é onde acontece o curtimento, a cura e o descanso do barro. Então, o que mais acontece lá dentro? Né? Como eu disse, barro de qualidades e origens diferentes são colocados lá dentro. A água é adicionada, o barro diminui de tamanho. As peças quebradas, que quebraram durante algum processo dentro da olaria, mesmo os que já estavam secos, esperando para ir para o forno, se ele quebrar por algum motivo, ele volta para o tanque. Ele volta para o tanque para ser amolecido de novo. Então, o barro absorve aquela água. E ele se torna maleável, fácil de trabalhar. As bolhas de ar
saem do meio do barro porque a água toma o lugar. Então, o mesmo que acontece com a gente, o nosso ego, o nosso eu, a partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo de Deus na nossa vida, o Espírito Santo de Deus toma o lugar do nosso ego. E assim acontece com o barro. O ar começa a sair dele. O outro processo é o processo de limpeza do barro. A limpeza do barro, ela tem vários processos. Eu coloquei aqui 2, mas existe também um que eu vi, que eles pegam o barro. Hoje existem máquinas para isso. A máquina que faz isso se chama maromba. Mas antes, esse era um processo mais artesanal, né? Então, eles pegavam, às vezes, um pedaço de barro, pegavam um pedaço de arame e ia cortando, como se estivesse fatiando o barro, para tirar as pedras e para tirar as raízes. E depois eles jogavam o barro no chão e pisavam com os pés, para que todo aquele resíduo, toda aquela sujeira, as raízes que foram durante o tempo sendo depositadas naquele barro, né, as pedras que vão impedir ele de se tornar um vaso bonito, então ele é pisado para que aquela sujeira toda suba e o oleiro consiga tirar. Quando ele consegue tirar as raízes maiores e as pedras maiores, ele passa para o segundo processo, que é o processo de amassar com as mãos. Então, ele amassa com as mãos, e com as mãos ele consegue sentir se existe alguma raiz que ficou escondida no meio do barro. E ele começa a amassar, amassar, até que o barro se torne um barro aparentemente limpo, né? Sem presença de pedras, da mesma forma que acontece conosco. Durante a nossa vida, nós absorvemos coisas que não são agradáveis ao Senhor, né? Tradicionalismos, às vezes religiosidades, às vezes pensamentos, às vezes hábitos que não agradam ao Senhor. E muitas vezes Ele nos coloca em situações que nós precisamos ser pisados com os pés e amassados com as mãos, para que isso venha a sair de nós. Que venha a sair também de nós, mais uma vez, o ar, mais uma vez o eu, mais uma vez eu posso, eu consigo, eu sou. Então, como eu disse, o pisar do barro retira o ar, retira as pedras grandes e retira as raízes. O amassar o barro, mais uma vez, retira o ar, retira as pedras pequenas e torna a textura do barro homogênea. Deixa o barro pronto, limpo, nesse período ele já está pronto para ir para a roda do oleiro. Então, eu gostaria de observar que do processo que eu disse até agora, tanto do tanque quanto o de amassar o barro, tanto com os pés quanto com as mãos, existe uma característica particular nos três, para tirar o ar. Então, o processo nosso, quando a gente aceita esse convite ao arrependimento do Senhor, a primeira coisa que a gente precisa se esvaziar é do nosso ar, do nosso ego. Então, a partir desse momento, como eu disse, o barro está pronto para ir para a roda. Essa é uma roda de oleiro. Tem uma roda embaixo que ele usa para rodar com os pés. E ali ele controla a velocidade daquela parte de cima, aqui, que é uma espécie de prato, que é onde o barro é colocado. E se você observar em todas as rodas de oleiro, sempre vai ter um vaso, ou uma bacinha, alguma coisa de água. Porque durante todo o processo, desde o tanque até a parte final de acabamento do vaso, a água tem que ser usada. E eu vou explicar daqui a pouco o motivo. Então, para o barro ir para a roda do oleiro, ele precisa ser um barro bom, preparado. Então, ele precisa ter uma boa liga. Ele precisa ser uma pessoa de bom relacionamento. Uma pessoa que tem amor ao próximo. Uma pessoa que não é individualista.
Ele não pode ter sujeira. Ele não pode estar imergido ainda com raízes do passado, raízes de amargura, pedras de tropeço. Ele precisa ser limpo dessas coisas. E ele precisa ter uma textura homogênea. Quer dizer que ele precisa ser o que ele é por dentro, ele precisa ser por fora. E o que ele é por fora, ele precisa ser o que é por dentro. Então, colocar o barro na roda. Essa é uma parte assim que também falou muito comigo. Que a maneira como ele coloca, né? Depois, se vocês quiserem assistir o vídeo dele, é um tutorial mesmo de como fazer um vaso. Só que falou comigo assim, muito espiritualmente. Ele pega o barro e ele faz meio que uma bola de barro. Aí ele pega, né? Ele está na roda, ele pega aquele barro que já foi amassado e joga com força em cima da roda. Porque o objetivo dele é que o barro caia no centro dele. E o que Deus falou comigo é que a vontade do Pai é que a gente permaneça sempre no centro da vontade dele. E isso, às vezes, se o barro ele não estiver centralizado, ele começa a chacoalhar em cima da roda. Ele começa a rebolar. E um vaso rebolando, ele não consegue ser moldado pelo oleiro. Então, a partir do momento que o barro obedece às mãos do oleiro, que lentamente, com cuidado, empurra ele para o centro, aí sim ele fica daquele jeito que ele está. A roda está em movimento, mas você não consegue observar, porque ele está totalmente centralizado dentro da vontade do oleiro. Então, ele começa a preparar o barro. Então, no ele tentar colocar o barro no centro da roda, o barro começa a querer levantar. Só que o barro não pode levantar naquela hora. Porque ele fala assim no vídeo que você não pode começar a centralizar o vaso pela parte de cima. Ela precisa ser centralizada por baixo. Então ele pega a mão e ele empurra o barro para baixo. Totalmente, ele não deixa ele subir. Ele empurra ele para baixo com a mão. E primeiro ele trabalha a base do vaso. E sempre usando a água. Né? Em todo o processo, enquanto ele está ali elisando o barro, ele molha a mão na água e passa no barro. Enquanto ele está amassando, antes de amassar, ele molha a mão na água e amassa o barro. Por que isso? Zacarias 4:6 diz: porque não é por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. Então a água é isso. A água é o poder do Espírito Santo. Porque se o oleiro começa a trabalhar o barro com a mão seca, ele não vai conseguir manusear aquele barro. Então, constantemente, durante todo o processo, ele usa a água para estar amolecendo e para estar condicionando aquele barro. Então, quando chega no momento de se formar o vaso, ele não pega as mãos e empurra o vaso para cima para subir as laterais do vaso. O que ele faz simplesmente, sem força nenhuma, é segurar as laterais. Ele acompanha o crescimento do barro e o barro acompanha o movimentar das mãos dele. Então, naturalmente acontece. Ele não força o crescimento do vaso. O vaso simplesmente acompanha as mãos dele e vai crescendo. E assim ele forma o vaso como ele quer. Agora eu vou entrar de volta no texto. Então, eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando na roda. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo.
E isso me fez refletir em Salmos, né, no capítulo 13, que diz: pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de como somos pó. Mesmo enquanto, nesse versículo de Jeremias em questão, não é o oleiro que quebrou o vaso se quebrou. Mas o oleiro conhece a estrutura do barro que ele está trabalhando. Então, por conhecer a estrutura dele, ele forma ele outra vez. Ele não joga o barro fora. Ele pega o mesmo barro, amassa novamente nas mãos, joga a bola em cima da roda, centraliza o barro e começa o processo novamente como ele convém. E aí está o que ele faz de novo. Ele começa o processo sempre. Então, o melhor lugar para se quebrar é nas mãos do oleiro, porque ele nunca vai nos jogar fora. Ele sempre vai nos refazer. Então, o oleiro que decide que tipo de vaso nós vamos ser. Qual vai ser o nosso propósito? Qual vai ser a nossa função? É ele que decide. Nós não temos como opinar nisso. Em Romanos 9, 20, 21 diz: todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador dizendo: por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem o direito de produzir no mesmo barro um vaso para fins nobres e a outro para usos menos honrosos? Então, ele faz do barro o que ele quiser. A gente não tem que escolher. E durante o processo de moldar o vaso, às vezes, ao passar os dedos, o oleiro consegue perceber algo que não foi percebido, que estava escondido nos processos anteriores. Ele consegue perceber, às vezes, algum pedacinho de raiz, ou algum pedacinho de pedrinha ou de areia, que precisa ser tirado antes do vaso ser seco, antes dele ir para o forno. Porque se alguma coisa, se uma pedra for, ou ar, se um vaso com ar ou um vaso com pedra chegar a ir ao forno, ele estoura. E um vaso estourar dentro do forno, ele não causa prejuízo só para si mesmo, mas ele causa prejuízo para o vaso que está do lado. E o Senhor me falou muito a respeito de escândalo. O quanto é importante a gente estar buscando realmente, do fundo do nosso coração, nos arrepender das nossas falhas. O Senhor conhece as nossas debilidades. Que a gente não venha esconder isso dele. Que a gente venha ter um arrependimento sincero e diário de tudo aquilo que ele não agrada. Porque se a gente omitir isso, e a gente for para o forno, a gente vai estourar. E o reino não é sobre nós, nunca foi sobre nós. E ai daquele que causar escândalo. Quem agrega valor ao vaso é o oleiro. Em si mesmo, o vaso nada pode. Então, depois que o vaso é formado, ele, com muito cuidado, né, o oleiro pega um fio de nylon e ele passa e ele faz a separação entre o barro, que agora tem formato de vaso, mas ainda não é vaso, e ele retira aquele barro da roda e coloca ele em algum lugar para ele secar. E ali ele fica secando, e ali ele fica esperando. E ali talvez é aquele tempo que você já se sente vaso, pronto para estar exercendo a função que você foi chamado, mas você ainda não está seco, né? Então, é aquilo, se a gente pegar um vaso que ainda não está seco, principalmente por dentro, e colocar um colar de pérolas, o que vai acontecer? O vaso vai grudar o colar de pérola. E você vai perder o colar de pérola. E não é esse o propósito do vaso. O vaso é para guardar e ser usado. Ele é para dar, ele é para servir. E
quando você usa um vaso que ainda está molhado, ele vai reter, ele vai aderir o que você colocar dentro. Ele vai achar que é dele, ele vai achar que é ele. Em 2 Coríntios 4, 7 diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Então, toda honra, toda glória é do Senhor. Não nada que fazemos, nada que exercemos na casa do Senhor ou para o reino de Deus, provém de nós. É um tesouro colocado em nós. Nós somos simplesmente um vaso. Pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Mas quando o vaso quebra durante esse tempo, né, ele está ali esperando secar, está esperando para ir para o forno, querendo ser usado, mas alguma coisa acontece e ele se quebra. Então, mais uma vez, como eu disse antes, o oleiro quebra ele em cacos e volta ele para o tanque e dá a ele uma nova oportunidade de se virar um novo barro. E a fornalha? A fornalha, ela fica dentro da olaria. Isso é muito importante a gente ter em mente. A fornalha, ela fica dentro da olaria, ela é parte da olaria. Lá dentro é colocado vasos de vários tamanhos, às vezes feitos de barros diferentes, mas são praticamente todos empilhados ali. E eles tampam a boca da fornalha com bastante lenha, só que eles deixam meio que buracos, fendas nas laterais, para que eles possam ver o que está acontecendo lá dentro. Em 1 Coríntios 10, 13 diz: mas é fiel a Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Quando o oleiro olha por essas fendas e ele percebe que por algum motivo o vaso está rachando, ele diminui a temperatura do forno. Então ele passa a aumentar a temperatura gradativamente, na medida do que o vaso vai aguentando. Ele não aumenta de uma vez, porque ele sabe que se ele aumentar de uma vez, o vaso quebra. Então, o Senhor conhece a nossa estrutura. Ele sabe o tanto que a gente aguenta. Então, os vasos dentro do forno. Esse é um exemplo de um forno, né? Os vasos já estão secos. Então, eles já estão sem ar, mais uma vez. Sem impurezas e totalmente secos. Só assim o vaso está apto para ir para o forno. E ali, como eu disse, são colocadas altas temperaturas. E o vaso, ele só está pronto quando ele fica daquela cor de brasa. Ele só está preparado para sair do forno quando ele está naquela cor. Então, mais uma vez, eu queria lembrar que todos nós, às vezes, podemos estar passando por fornos agora, né? Na verdade, a igreja do Senhor tem todo tipo de barro. Tem barro que acabou de ser trazido, né? Acabou de sair do lamaçal. Tem barro que está dentro do tanque. Tem barro que tem formato de vaso, mas ainda não é vaso, está secando. Tem vaso pronto e tem vaso na fornalha, que são as tribulações, são as coisas que a gente vive na nossa vida, né? São situações difíceis, mas que às vezes a gente se sente sozinho dentro do forno, mas a gente tem que ter em mente que o oleiro está sempre olhando pela fenda. E se a temperatura estiver muito alta, ele vai reduzir a temperatura na medida com que a gente possa aguentar. Ele está sempre olhando como a gente está agindo no meio do problema. Por mais que a gente se sinta sozinho, no silêncio, no meio do fogo, ele está acompanhando. Em 1 Pedro 1,7 diz: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória
e honra na revelação de Jesus Cristo. E é no forno que o Senhor prova a nossa fé. É no fogo que o Senhor testa onde a nossa fé, onde a nossa confiança está baseada, onde a nossa fé está condicionada. Se é no que eu tenho para oferecer, se é no fogo que está me queimando, ou se é no oleiro que está me observando do lado de fora. E como vasos aprovados, nós estamos prontos para ser usados na casa do Senhor, usados para o reino de Deus, usados de diversas maneiras. Mas o mais importante é que todo vaso, independente do formato, independente do propósito, ele foi feito pelo oleiro para servir, para dar, para oferecer. Amém? Então, tem algumas curiosidades que eu separei, né? Que eu já falei um pouquinho sobre elas, mas eu só gostaria que vocês gravassem isso. Né? É a curiosidade que o barro e o vaso, eles sempre diminuem de tamanho. Quando, né, eu disse, quando ele é trazido para o tanque e se coloca água, ele diminui, né? E da mesma maneira, quando o vaso já está seco e ele é colocado no forno, se você tirar uma foto do vaso antes e depois ele ir para o forno, ele também diminui de tamanho. E isso é necessário que ele cresça e eu diminua. E mais uma vez, o que a gente tem que fazer é sempre diminuir. Porque não importa se as pessoas sabem quem a gente é, não importa se as pessoas sabem qual é o nosso nome. O que importa é que as pessoas lembrem do que a gente falou de Deus para elas. Só que hoje está havendo, né, por conta dessa sociedade que a gente vive, que é muito imediatista, que quer as coisas para ontem, né, que é chamada de sociedade fast food, né, ou micro-ondas. Está havendo uma padronização de vasos. Então, está querendo apressar o processo. E quando a gente fere, ou qualquer tipo desses processos que eu disse, quando a gente não respeita esses processos, há percas, tanto para o reino quanto para o próprio vaso. E hoje, o oleiro não está sendo mais usado. O oleiro está sendo descartado por moldes. Então, eles fazem moldes, colocam o barro, que às vezes nem é muito preparado, não passa por todo esse cuidado, e fazem moldes, e saem os vasos todos iguais, falando sempre a mesma coisa, vestindo sempre igual, pregando sempre as mesmas coisas. E o Senhor não quer isso de nós. Nós temos que ser moldados pelo oleiro. Nós não temos que estar moldados a nenhum tipo de molde que a sociedade ou com qualquer outra pessoa nos imponha. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como servir por meio de dons. Os dons são os tesouros que nós carregamos, que não vêm de nós. Foi o próprio Senhor que nos deu. Mas nós estamos guardando ele. Só que esses dons, eles precisam ser liberados quando o dono do vaso quer. Então, se é para servir água, o vaso precisa servir água, né? Se é para fazer algo que é menos honroso, nós precisamos fazer o que é menos honroso. E só uma outra característica que eu queria falar com vocês é que nós, como servos de Deus, nós podemos participar em todos esses processos juntos com o Senhor, mas principalmente na extração do vaso. A única parte que a gente não pode se envolver é em moldar o vaso, porque quem faz vaso é o oleiro. Quem conserta vaso é o oleiro. Vaso não conserta vaso. Então, se a gente está passando por alguma situação, a gente tem que falar com o oleiro, né? E se a gente está passando por um momento que a gente sente que a gente está sendo pisado, que a gente está sendo amassado,
vamos respeitar esse processo. Não vamos tentar acelerar as coisas, porque é importante, porque às vezes isso acontece para o nosso bem, né? Às vezes nós somos pisados, o Senhor, Ele permite coisas acontecerem na nossa vida para que a gente seja trabalhado, né? Para que a gente se torne um barro com liga boa, um barro que seja homogêneo por dentro e por fora. E às vezes as situações fazem com que a gente seja pisado, né? Às vezes a gente está enfrentando, às vezes um problema no nosso trabalho, às vezes um problema de família, às vezes um problema com a imigração, às vezes um problema com a justiça. E o Senhor Ele permite situações para que a gente seja pisado. E realmente o processo é dolorido, né? Às vezes o Senhor, durante a moldagem, durante a nossa moldagem, Ele percebe que tem alguma pedrinha ali ainda, né? Como eu disse antes. E Ele vai e belisca o vaso. Ele belisca o vaso para tirar a pedra. E às vezes dói, né? Mas às vezes essa pedra ia trazer um prejuízo para você na frente. Mas o mais lindo de tudo é que, né, o Sr. José, ele fala num dos vídeos, enquanto ele está moldando um vaso, ele fala assim: se você achar uma pedrinha, enquanto você está moldando, você tira a pedrinha e coloca um barro bom. Quer dizer, o Senhor vai tirar alguma coisa que vai te trazer prejuízo, não entenda como perca, entenda como livramento. E Ele nunca vai deixar aquele espaço vazio. Ele vai sempre encher com algo melhor. Então, que a gente tenha essa paciência, a gente respeite os processos do Senhor na nossa vida com bastante diligência, com bastante precaução, né? Para que a gente não acelere nada, né? Na nossa vida. Então, eu gostaria de ler esse versículo com vocês. Eu gostaria que vocês lessem em voz alta, né? Vocês que estão em casa, se conseguem ler o versículo também. Que isso seja uma forma de oração, né? Que a gente não venha nunca a se amoldar pelo que é pregado através de filmes, séries, novelas, nosso vizinho, né? Mas que a gente não se amolde a nada disso, mas que a gente se permite sempre a nos deixar ser trabalhado, sem interromper, sem pular nenhum processo, né? Pelo oleiro que é o Senhor. Amém? Então, no 3, hein? 1, 2, 3. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Amém? Queria agradecer a oportunidade, espero que essa palavra tenha falado no coração de todos vocês, né? E que a gente passe a nos olhar, né, com mais misericórdia. E aqui dentro da casa do Senhor, né, fazendo a obra do Senhor, se a gente se quebrar, Ele vai ter sempre misericórdia de nós. Ele nunca, nunca, nunca vai nos jogar fora. Ele sempre vai dar uma oportunidade para a gente começar de novo. Amém? Obrigada. Aleluias. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Tem barro aí? Amém? Glória a Deus.